Comentário 7. O seu comentário da lição da escola sabatina. Olá, que bom estarmos juntos novamente para nossa conversa sobre a lição. Olá, é sempre bom. E hoje o tema, é daqueles que fazem a gente pensar bastante, né? A lição de quarta, o juiz de toda a terra. E isso mesmo. A gente vai mergulhar um pouco no que esse episódio com Abraão revela sobre Deus, sobre o caráter dele. Exatamente. E o ponto central, acho, tá naquela pergunta super forte lá de Gênesis 18, verso 25. Ah, sim. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Nossa, essa pergunta ressoa, né? Muito. E ela vem num contexto bem interessante. Abraão tá lá em Manré, Deus confirma a promessa de Isaac, né? A linhagem da esperança. Que depois Paulo vai reforçar lá em Gálatas, né? A conexão com o Messias. Isso. Mas, ao mesmo tempo, ele fica sabendo do juízo que está para cair sobre Sodoma e Gomorra. É um contraste, né? Vida e destruição ali juntinho. E o que me chama muito a atenção é Deus decidir contar para Abraão. Gênesis 18, 17 mostra Deus pensando, né? Vou esconder de Abraão o que eu vou fazer. Puxa, É muito significativo. Lembra de Amós 3,7, né? Que Deus revela seus segredos aos profetas. Mas aqui parece ir além. é mais íntimo. Eu acho que sim. Parece um gesto de, sabe, confiança profunda, de parceria mesmo. Deus não está só dando uma ordem, ele está compartilhando os motivos. Mesmo num assunto tão sério como o juízo. Mostra um Deus que quer relacionamento, que valoriza essa proximidade. Com certeza. E essa abertura de Deus provoca uma reação incrível em Abraão, né? Ele não fica quieto. De jeito nenhum. Ele se aproxima, ele intercede, argumenta. E o argumento dele é baseado na própria justiça de Deus. Exato. Ele pergunta, vai destruir o justo com o ímpio? Assim não. E aí vem a pergunta-chave. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É muita ousadia, mas uma ousadia baseada no caráter de Deus. E a paciência de Deus ouvindo aquilo. Abraão vai negociando, né? 50 justos, 45, 10. E Deus ouvindo, respondendo a cada passo. Ele não ignora a preocupação de Abraão. Pelo contrário, ele acolhe, né? Acolhe aquele questionamento que, no fundo, reflete a própria misericórdia divina que Abraão já conhecia. Essa disposição de Deus de se deixar examinar, por assim dizer, é um ponto muito forte. A lição até faz um paralelo interessante com o juízo final lá em Apocalipse. Faz sim. Apocalipse 20 fala dos livros que se abriram. Na nossa compreensão, né, os salvos no milênio vão ter acesso aos registros, vão poder entender as decisões de Deus. Entender caso a caso. Isso. E o ponto é, Deus convida a esse exame. Ele não teme, ele quer que sua justiça seja não só feita, mas compreendida, confirmada por todos. É como se ele abrisse os livros para auditoria, sabe? Totalmente confiante na retidão dele. Isso muda muito a imagem de um Deus distante e que só impõe. Com certeza. Mostra que, para ele, a justiça precisa ser vista, precisa ser entendida. Que segurança isso traz para a gente, né? Muita segurança. Saber que o nosso Deus tem uma justiça tão perfeita que ele mesmo a coloca sobre nosso escrutínio, nossa compreensão. Isso fortalece a confiança, né? Principalmente quando a gente não entende alguma coisa na vida. Exato. Aquelas situações que parecem injustas, inexplicáveis, a gente pode confiar que, no fim, o juiz de toda a terra fará justiça. E como a gente aplica isso na prática? Se Deus valoriza tanto essa transparência, esse diálogo, como isso nos desafia nas nossas relações? A gente explica o porquê das coisas ou só espera a obediência? Ótima pergunta. E tem a questão da paciência também, né? A paciência de Deus com Abraão e a paciência dele ao longo da história, sempre dando chance antes do juízo. Uhum. Isso nos chama a ter mais paciência uns com os outros e a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a gente está ansioso por respostas, né? Exatamente. Confiar que ele vai agir com justiça perfeita no tempo certo. Então, a grande certeza que fica é essa. Antes de qualquer juízo final, Deus passou milênios se revelando, dialogando,
sabe, permitindo que a gente conhecesse e examinasse o caráter justo e amoroso dele. Isso mesmo. A justiça final está garantida porque aquele que julga é a própria justiça e o próprio amor. Fica então essa reflexão para a gente pensar. Se Deus, o juiz supremo, valoriza tanto essa transparência a ponto de abrir os livros, que barreiras à transparência talvez existam na nossa vida, nas nossas intenções, que a gente precisa examinar com mais cuidado? Excelente ponto para a gente levar. Vamos continuar estudando, né? E buscando entender mais. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela tua justiça perfeita. Obrigada por te revelares a nós com tanta clareza, com tanta paciência. Ajuda a gente a confiar totalmente no teu caráter, Pai, mesmo quando as coisas ficam difíceis de entender. E nos ensina a refletir essa justiça, essa misericórdia, essa transparência no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima, então. Até lá!